pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Sofia, faço parte da Juventude Aveluz e hoje estamos com a nossa palestrante Marília Trindade. Oi Marília, tudo bem com você? Oi Sofia, tudo jóia. É sempre bom essa oportunidade de vivenciar esse momento com vocês da juventude, com perguntas e respostas. Que ótimo! Fico muito feliz. E a gente também de ter a senhora aqui conosco. Para começar, a primeira pergunta é: se eu contar para alguém que ajudei, minha caridade perde o valor? Deus anula? Não perde o valor. Porque primeiro a gente tem que entender qual é a intenção dessa ajuda, né? E Deus, Ele não julga, Deus, Ele é misericórdia. Então, você não vai ser julgado porque você falou da sua atitude, né? Então, se a sua atitude de ajudar alguém foi para somar, né, sem a vaidade, é válido. Mas a gente tem que sempre lembrar que Deus, Ele é misericordioso. Deus não é um julgador. Isso. Perfeito. Entre aspas, mão esquerda, pode ser o nosso próprio orgulho? Precisamos nos esconder de nós mesmos para não nos envaidecer? Se a gente analisar dessa forma que a minha mão esquerda e a minha mão direita, né, que é essa passagem que está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que está intitulado que a vossa mão esquerda não sabe o que faz a vossa mão direita. Então a minha mão esquerda e a minha mão direita, ela pertence ao meu corpo, a mim. Então, a partir do momento em que eu ajudo o meu próximo, em que eu faço bem, numa propagação, em que vem aquele orgulho, né? Aquele momento de ostentação, né? E vem uma vaidade. Então, isso que não é legal, né? Você fazer essa caridade. E essa mão esquerda, sim, nós podemos dizer que é o orgulho, que é essa vaidade. Isso é verdade. Posso ser caridoso com quem me faz mal? Isso é possível ou é hipocrisia? Não, é possível sim. E temos que ser caridosos, né, para com o outro. Né? Quando a irmã Rosália, no próprio Evangelho do capítulo 13, no item de número 9, ela diz, né, que devemos fazer ao outro aquilo que nós queremos que faça. Né? Então nós temos que ser misericordiosos com aquelas pessoas que em algum momento assim nos magoou. E buscar entender, ou que fez algo com a gente, buscar entender o porquê, né, que aquela pessoa agiu daquela forma. A gente tem que ser caridoso, e a forma de ser caridoso com essas pessoas, muitas das vezes é ajudar aquela pessoa no processo, é a oração, que também é fundamental, e eu digo que é a que está mais acessível a todos nós, né, a prática da caridade, é você orar por aqueles que precisam. E é alguém que porventura lhe magoou, fez algo com você, você sim fazer a caridade, principalmente orar para essa pessoa. E a oração você faz qualquer hora, assim, se você precisar. E a oração, ela não tem uma forma pré-estabelecida. A oração, ela precisa apenas de quê? De sentimento. Vindo do coração. Né? Vindo do coração, exatamente, Sofia. Exatamente. Por que Kardec coloca a caridade como única porta da salvação? E a fé, e a oração, e o conhecimento? Kardec, na verdade, ele coloca que fora da caridade da nossa salvação é porque ele reproduz, né, a passagem de Paulo, do apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, né, quando ele diz que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né, se não tiver amor, se não tiver caridade, de nada adiantará. Por mais que, ainda que doasse todos os seus bens, toda a sua fortuna para alimentar os pobres, se não houver caridade, de nada adiantará. Então, Allan Kardec, ele reproduz essa passagem de Paulo, né, que fala justamente isso. Então, ele enfatiza a caridade, porque dentro da caridade também está a fé. Né? Dentro da fé e a fé, a oração e o conhecimento. Estão tudo dentro da caridade, porque fazemos caridade, né, quando nós oramos, né, através do conhecimento. Nós também podemos fazer a caridade quando nós partilhamos o conhecimento, né, você ter um conhecimento, você partilhar
com humildade, né? Isso é bom deixar essa observação, com humildade, né? Não se achando superior ao outro, não se achando, né, que é melhor do que o outro, né? Entender que nós temos que buscar a humildade, né? E no finalzinho, né, e entender que nós somos instrumentos, né? Na própria oração de São Francisco diz: Senhor, fazei-me de mim instrumento. Então, quando você partilha, né, estamos sendo esse instrumento. Exatamente. Dar em segredo é difícil. Por que nosso ego quer tanto plateia? Porque todos nós estamos num processo, numa caminhada, né, galgando um caminho de evolução. É o que eu falei, todos nós somos filhos de Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e todos nós trazemos a sua centelha, né? Então, todos nós temos os nossos momentos de imperfeição. E às vezes, todos nós já passamos por isso. Em algum momento, quando adentramos a doutrina espírita, né, eu quando comecei na doutrina espírita, em 88, comecei a participar no Bezerra de Menezes da sopa. Tinha um sopão, né, e a gente saía nas ruas depois distribuir sopão. E eu cheguei para a coordenadora, Dona Maria Arruda, e disse: eu vou na Kombi, que era uma Kombi, né? A gente saía numa Kombi para distribuir. Eu vou também. E ela dizia: não, você vai cortar as verduras. Né? Porque para mim eu queria, tinha aquele momento de vaidade, dizer para os meus amigos: olha, eu estou participando de um projeto, eu estou distribuindo a sopa aí, né? E daquela época, né, era mais analógico do que digital, né? A questão de comunicação não existia, mas existia fotos, né? A gente tirava fotos. Então era mais nessa questão. Então era um ato de ostentação, porque eu queria mostrar para os meus amigos que eu participava através de fotos, que eu estava participando de um projeto. E sabiamente ela, né, com a sua sabedoria, ela disse: não, você vai cortar verduras. Né? E aí me deixou uns 6 meses só cortando verduras, e eu ficava com cara feia, chateada, porque eu queria participar, né? Eu queria ir para a rua, eu queria distribuir, mas eu passei uns 6 meses lá cortando as verduras, e foi um grande ensinamento, né? E hoje eu tenho esse entendimento, e depois eu passei realmente a ter esse entendimento. Isso. Né? Que a gente tem que fazer, né? Dar com a direita, né? Que a esquerda não veja, não ostentar o seu ato, não ostentar o bem que a gente está fazendo. Até porque a gente não tem que mostrar nossos atos para ninguém. Isso. A gente tem que mostrar exatamente para a espiritualidade, para provar para... E nós temos que esconder de nós mesmos o nosso ato. Isso. Né? Porque nós somos vaidosos. Né? Em algum momento a gente quer registrar aquilo. Agora, vale só uma observação. Mas a partir do momento, para não dizer que eu sou tão rígida com relação a isso, mas a partir do momento em que você está em um projeto, você tira uma foto para agregar pessoas, para somar no projeto, né? Aí ok, vale a pena você divulgar na rede social, porque você está agregando, você está trazendo pessoas para o projeto, para somar com o projeto. Né? O problema é quando você tira numa questão mesmo de vaidade. Né? E eu costumo sempre dizer que a caridade do nosso coração tem que participar, ela tem que ser precedida de um sentimento de amor, né? Que isso é ao longo do tempo, nos projetos que a gente vai participando, aí vai desabrochando e a gente passa a ver a caridade de uma forma diferente. Isso. A caridade começa em casa? Como ser caridoso com pai, mãe, marido, filho, que me irrita todo dia? Evangelho, honrando pai e mãe. A gente tem que honrar pai e mãe, buscar entender, né, os nossos pais, buscar entender, né, a situação, né? E honrar pai e mãe, sim. E a caridade começa, sim, em casa. Né? Em casa é a base, é o alicerce para a caridade lá fora. Porque às vezes a gente se prepara muito para uma caridade lá fora e esquecemos dessa caridade dentro de casa. É verdade. Completa. Eu entendi que fui salvo pela caridade no dia em que, na opinião da senhora? No dia em que eu pude... no dia em que eu entrei para a doutrina espírita, que a doutrina espírita foi um norte na minha vida, né?
de conhecimento, de explicações do porquê dos porquês, né? E a partir do momento em que eu pude vivenciar, né, e internalizar os ensinamentos de Jesus. Que bom. As perguntas acabam por aqui, mas agradecemos a presença da senhora. Muito obrigada e agradecemos você que ficou até aqui. E, aliás, faço um convite para vocês para a Congérnio, que é um evento de jovens espíritas do Rio Grande do Norte, que é um momento muito legal, é cheio de gincanas, brincadeiras. Você aprende muito, você faz várias amizades. É ótimo, eu já fui, eu recomendo muito vocês irem. Se vocês quiserem mais informações, é só ir lá no Instagram, eu sou o Jovem Espírita, e vocês vão encontrar tudo lá, tá certo? Bom, ficamos por aqui. E eu agradeço a oportunidade de estar com vocês e reforço o convite de Sofia para vocês da juventude. Muito obrigada a você também. E tchau, tchau, gente. Se inscreva no canal, Tchau, tchau. ative o sininho, deixe um like e tchau, tchau!